tudo bem, né? Bom, boa noite a todos e a todas. Obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje. Obrigada, pessoal do Grupo Praxis aí. É uma grande honra poder fazer parte dessa mesa com gente tão importante, né? Queria começar só explicando que no convite saiu que o Carla Maria é um movimento, né? Quem dera, né? A gente não é um movimento, na verdade é um coletivo de mulheres, né? Que a gente se autodenomina coletivo de mulheres comunistas Carla Maria. Quem sabe onde é um movimento, mas a gente é só um coletivo. A gente está discutindo aqui um pouco sobre a criminalização dos movimentos, né? Acho que nada mais oportuno de estar aqui na Universidade de Direito discutindo criminalização, e eu queria só retomar um fato muito triste de criminalização que a gente tem enfrentado, que é a criminalização das mulheres no Mato Grosso do Sul. 10 mil mulheres estão sendo investigadas por praticar aborto no Mato Grosso do Sul. Né? Dessas 10 mil mulheres, na verdade, estima-se que umas 2 mil estão correndo risco sério de serem indiciadas, algumas já foram, né? Mas cerca de 2 mil dessas 10 mil mulheres estão sendo indiciadas por terem feito aborto. Ainda não há provas, né, e tudo mais, mas o fato é que essas 10 mil mulheres investigadas tiveram seus nomes expostos, né, no processo durante dias, para a curiosidade de quem quisesse ver, sem a menor prova, sem a menor discussão pública sobre o caso. Então, você tem aí mais uma vez um caso público, histórico, de criminalização das mulheres. Não chega a ser nem de uma organização, né? Mas das mulheres como um todo, na sociedade, sendo criminalizadas, né? Sendo subjugadas por praticar o aborto e ter direito ao seu próprio corpo, né? Então, acho que isso, dentro do meu coletivo, dentro do que a gente discute, eu acho que a maior contribuição que a gente pode dar é relembrar esse fato, né? Estima-se no Brasil que cerca de 1 milhão de mulheres façam aborto todos os anos. É um número muito difícil de se calcular, são estimativas, né? Mas são números que a gente não pode negar, né? A gente não pode se esconder. Esses números vieram de um estudo que a Universidade Estadual do Rio de Janeiro fez em 2007, então tem bastante indícios de que esses números sejam reais. Então a opinião pública não pode fechar seus olhos frente a essa prática que já acontece, que é clandestina, né, e que mata, né? Estima-se também que em 4 anos cerca de 700 mulheres morreram por praticar aborto clandestino no Brasil. A maioria, a gente não precisa nem pensar muito, que são mulheres negras, mulheres pardas, mulheres pobres, porque aquela mulher que tem dinheiro, ela pode pagar para fazer um aborto seguro, né? Um aborto ilegal, mas seguro. Ela pode viajar, fazer um aborto num país em que seja possível, seja permitido, que no Brasil não é. Mas no Brasil isso é impossível. Então, essa questão, que é uma questão de saúde pública, acaba prejudicando as mulheres pobres, né, geralmente negras, as mulheres das periferias. Essa não é a única forma de opressão das mulheres, é claro, né? Também tem estimativas aí de que a cada 15 segundos, em média, uma mulher é espancada no Brasil. É um número absurdo, é um número bizarro e real, né? Mas além dessas opressões mais diretas, né, espancamentos, mortes e tudo mais, a gente também tem aí toda uma opressão moral que as mulheres sofrem ainda hoje. Não quero polemizar, mas não é à toa, né, que essa situação aconteça em países, aconteça no Brasil, onde a gente tem um número enorme de mulheres pobres, né, onde as dificuldades são muito maiores. A mulher, para se emancipar, ela tem muito mais dificuldades. Como que uma mulher que mora no quintal da sogra, tem 6 filhos e 12 netos, apanha do marido e pode simplesmente virar e falar: não, eu vou embora, porque isso é uma situação injusta, né? Então a gente tem essa infeliz coincidência, né? Não é nenhuma coincidência, de que as mulheres pobres sofram maior essa violência, né? Além disso, a gente tem outras formas de opressão que estão claras aí, né? É só abrir os olhos para olhar as mulheres vistas como mercadorias, mulheres que são compradas em pedaços em bancas de jornais, em revistas pornográficas, estão em todas as propagandas de cerveja, absolutamente, né?
Então, a gente tem toda uma cultura machista que precisa ser combatida, né? E, infelizmente, isso não é uma prática só não é uma coisa que está fora da nossa realidade, né? Nós, mulheres trabalhadoras, também sofremos isso com os nossos companheiros trabalhadores, nós também sofremos esse tipo de relação nos nossos espaços de militância, não há igualdades, né? Então, são lutas que a gente tem que travar desde já. A luta das mulheres, elas têm alguns aspectos, né? Então, a gente tem aí uns aspectos legais, né, de garantias de direitos, de legalização do aborto, até de políticas públicas, creches, enfim. Tem uma série de bandeiras que são importantes para as mulheres nessa via legal, né? Mas a gente também tem esse aspecto de luta cultural, que esse talvez seja até mais difícil, né? Porque é uma coisa que perpassa todos os nossos espaços, né? Perpassa, inclusive, a militância. Não é também uma coincidência, também não estou falando mal de ninguém, mas não é coincidência, né, que aqui nessa mesa só tenha eu e a Gislene, por exemplo, né? A gente tem poucos quadros de mulheres, não é porque eles não quiseram escolher mulheres, não é esse tipo de avaliação moral que a gente está querendo fazer. Olha só como eles não escolhem as mulheres, não é isso. Mas a gente tem uma dificuldade histórica aí que a gente tem que lutar contra, né? A gente tem que tentar instrumentalizar as mulheres para que elas também sejam quadros políticos, né? A gente tem um legado histórico que a gente tem que correr atrás, a gente tem que instrumentalizar isso tudo, né?